Olá a todos, estamos aqui para a segunda parte da NR10 e vamos falar então, já no primeiro momento, a respeito de instalações desenergizadas, que é o 10.5. O que diz a norma a respeito disso, né? Vai falar praticamente aí de uma sequência, né, de procedimentos para se fazer a desenergização das instalações. Então, o que explica, né? No primeiro momento, o primeiro item essencial para fazer essa desenergização é o seccionamento, ou seja, realmente o desligamento total da energia elétrica. Depois, como segundo item, né, colocar alguma coisa, ou seja, os funcionários têm que trabalhar no sentido de impedir a reenergização, para evitar que alguém chegue próximo e daqui a pouco utilize, né, a rede de uma forma inadequada, ok? Ou ligue, né, sem de que o pessoal que está fazendo a intervenção saiba de qualquer coisa. Depois, nós temos a constatação de ausência de tensão, ou seja, a necessidade de se usar um equipamento, um aparelho que vai fazer a medição e constatar que realmente não existe mais tensão naqueles pontos ali, no ponto energizado. Depois, a instalação de aterramento temporário, né, com a equipotencialização, ou seja, né, realmente tem um equilíbrio, né, nos condutores dos circuitos. A proteção na sequência dos elementos energizados existentes na zona controlada, né, que é a zona, digamos assim, próxima à zona de risco. E depois eu vou mostrar melhor esse mapinha aí, né, que mostra aí a área onde está sendo feita a intervenção. E por último, a instalação de uma sinalização para impedir que alguém possa, de repente, reenergizar esse processo todo. Então, os procedimentos apropriados para essa desenergização estão descritos aí nesse item 10.5 da NR10. Depois, na sequência ainda, né, eu separei um outro item que é a parte, por exemplo, de reenergização, né? Então, quais são os procedimentos que a NR10 destaca aí para reenergizar o sistema elétrico? Na seguinte sequência: primeiro, a retirada das ferramentas e utensílios, equipamentos utilizados ali pelo pessoal, né? Então esse é o primeiro item para reenergizar, né, gente? A segunda é a retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização, justamente tirando o pessoal que está ali próximo, né? Terceiro, remoção do aterramento temporário, aquele foi colocado lá quando a gente falava de desenergização, e também da equipotencialização e das proteções adicionais, então tudo isso é removido. Depois, a remoção da sinalização de impedimento de reenergização, que também foi colocado no procedimento anterior, né? E por último, o destravamento, se houver, e a religação dos dispositivos de seccionamento. Vejam que é praticamente, né, a questão inversa, mas com alguns cuidados na ordem sequencial aí, tá ok? Então é isso que a NR10 também traz aí nesse item 10.5. Na próxima lâmina vai falar que, ainda sobre essas medidas, né, que as duas de desenergização e reenergização podem ser alteradas, podem ser substituídas, ampliadas ou até eliminadas em função de algumas peculiaridades de cada situação, né, de cada intervenção, de cada trabalho, mas ela só pode ser feito isso, né, por um profissional legalmente habilitado, autorizado, e que ele realmente justifique isso tecnicamente, né, em algum documento, ou seja, tem que formalizar essa alteração. Então, a NR10 coloca as duas, né, os dois procedimentos de desenergização e reenergização, e se isso tiver que ser alterado, tem que ser por um profissional que realmente conheça, né, que seja autorizado, e mediante uma justificativa técnica formal, ok? Próxima lâmina, mais uma constatação, né, de que a NR10 sempre, digamos assim, o pessoal se preocupou com isso nesse novo texto aí, né, frisando que essas intervenções e instalações elétricas, né, com tensão igual ou superior a 50 volts, corrente alternada ou superior a 120 corrente contínua, né, somente podem ser realizadas por trabalhadores capacitados, qualificados, habilitados e autorizados, ou seja, tem que ter conhecimento de sistema elétrico, de ligações elétricas, de instalações elétricas. Na próxima lâmina a gente vai falar de treinamento já, né? Então, os trabalhadores devem receber treinamento de segurança para instalações elétricas energizadas com currículo mínimo, carga horária e demais determinações, né, estabelecidas no anexo 2 da NR. Então lá embaixo
No anexo da NR vai ter o conteúdo programático, a carga horária, né, do curso básico e do curso complementar, dos dois, ok? Muito bem. Na próxima lâmina, no 10.6, eu trago aqui um desenho bem característico, né, que mostra aí esse mapinha aí, né, do sistema elétrico, ou seja, do local onde vai ser feita essa intervenção, esse trabalho do pessoal, né? Então, o que diz, né? Segurança em instalações energizadas. Os trabalhos que exigem o ingresso na zona controlada, né, devem ser realizados mediante procedimentos específicos. Dá uma olhadinha nesse mapinha que está aí, né? Essas circunferências, duas circunferências, a azul e a circunferência amarela, né? Nós temos duas setas, né? Vamos olhar primeiro o que está escrito no lado direito superior, o ZL, né? O ZL é a zona livre, é aquela zona, por exemplo, né, que pode estar, de repente, circulando algum pedestre ali. Vamos imaginar isso aqui, de repente, um transformador que está sendo trocado aí na rua, né? No centro lá daquela circunferência amarela, nós temos o PE. O PE quer dizer que é aquele transformador, ou seja, o ponto energizado, onde o pessoal vai fazer a intervenção, vai fazer o trabalho. Ali é o ponto energizado, tá certo? Na circunferência amarela, né, nós temos aí o raio de risco, que é aquela setinha menor, é o raio de risco, que vai delimitar o ZR, que é a zona de risco. Então, aquela circunferência amarela é a zona de risco. É onde vão estar os trabalhadores envolvidos com as atividades diretas no sistema elétrico. São aqueles trabalhadores que vão fazer a intervenção, né? Então essa é uma área realmente que tem que se ter um cuidado. É o ponto energizado, que está bem no centro ali, né, da circunferência toda, né? E a zona de risco, a ZR, que é delimitada pelo raio de risco, aquele RR. Ok? Logo a seguir ali, né, ampliando então, nós temos a zona controlada, que é essa zona azul aí. Essa zona controlada é delimitada pela seta maior, que é o raio de controle, o raio controlado também que a gente chama. Então esse raio vai delimitar então a zona controlada, que é uma zona, né, digamos assim, intermediária, mas que deve ser evitada a presença de quem não tem nada a ver com qualquer tipo de trabalho em instalações elétricas. Então vejam só, é esse mapinha que a NR10 define e vai colocar as medidas, e essas medidas elas vão se ampliando, né? Vai estar lá uma tabelinha abaixo lá da norma regulamentadora, mostrando que a ampliação dessas duas, zona de risco e zona controlada, vai se dar de acordo com a intensidade do ponto energizado. Então lá na tabelinha a gente vai ter o valor desse ponto energizado e de acordo com ele a gente vai aumentando ou reduzindo, né, as duas zonas, zona de risco e zona controlada. Lembrando que lá no branco nós temos a zona livre. Mesmo assim, o pessoal que circula na zona livre tem que estar sabendo o que está acontecendo no ponto energizado, na zona de risco e na zona de controle. Então é isso, a zona controlada. É isso que aparece aí nesse trabalho, ok? Nessa lâmina. Na próxima lâmina, então, vai falar a respeito de alguns cuidados que se deve tomar, né, em instalações elétricas energizadas. O que diz ali? Né? Que o serviço de instalações energizadas ou nas suas proximidades devem ser suspensos de imediato na iminência de ocorrência de algum tipo de coisa que vá botar os trabalhadores em risco, em perigo. Então, realmente o responsável pela equipe, né, vai tomar uma decisão aí, de repente, suspender, né, os trabalhos, dependendo do caso. É o caso aí, por exemplo, de intempéries, né, como a gente vem falando. O responsável pela execução do serviço deve suspender as atividades quando verificar a situação ou condição de risco não prevista, ou seja, naquela reunião que a gente faz de planejamento, pode ser daqui a pouco que houve uma condição, né, lá no escritório, quando a gente fez a reunião, que não foi prevista e que agora, lá no momento de fazer a intervenção, ela apareceu, ela surgiu. Então esse responsável pela execução do trabalho, ele pode suspender as atividades porque observa que isso não foi previsto, ok? Na próxima lâmina, ainda sobre alta tensão, né? Bom, agora falando sobre alta tensão especificamente, os trabalhadores, né, em instalações elétricas energizadas com alta tensão, né, que exercem seus trabalhos, suas atividades dentro dos limites da zona controlada e zona de risco, que a gente viu no mapinha ali, né, devem ser capacitados, qualificados, habilitados ou autorizados. Okay? Então tem que ter conhecimento realmente do risco elétrico.
Na próxima lâmina 10.7, ainda sobre trabalho com alta tensão, a gente vai ver que eles devem receber, esses trabalhadores, né, treinamento de segurança específico, tá, em sistema elétrico potência, justamente porque é, né, um risco muito maior do que o sistema elétrico normal. Então vai estar lá no anexo 2 da NR10, né, a carga horária, o conteúdo programático desse curso complementar que trata de alta tensão. Vejam só, falando de treinamento, nós temos dois tipos de treinamento. Nós temos o básico, que são 40 horas, né, com todo um conteúdo relacionado à eletricidade de média e baixa tensão. E nós temos um complementar, também com carga horária de 40 horas e conteúdo específico também que está colocado lá, né, que é o curso complementar. Então veja bem, para lidar com alta tensão, na verdade, se a gente fizer uma reflexão aqui, o trabalhador vai ter que passar pelo curso básico de NR10, tá? Que é de 40 horas, e mais um outro curso complementar também de 40 horas, que é justamente sobre alta tensão. Então, esses trabalhadores têm que ter 80 horas de treinamento em NR10. Na próxima lâmina a gente vai ver que os serviços, né, em alta tensão não podem ser realizados individualmente e devem ser precedidos, né, mediante uma ordem de serviço específica assinada pelo superior responsável da área. Então, qualquer trabalho em alta tensão tem que ter todo esse cuidado. Depois a gente vai ver na próxima lâmina, né, que essas intervenções também, né, dentro dos limites da zona de risco, somente pode ser realizada mediante o bloqueio dos conjuntos e dispositivos que possam daqui a pouco ligar a energia e a tensão nesses locais. Então há necessidade de um bloqueio. Ainda na próxima lâmina, 10.7, né, a gente vai ver também que os equipamentos, as ferramentas, os dispositivos, né, equipados com material isolante, devem ser submetidos, né, a testes elétricos e ensaios de laboratório periodicamente, de acordo com as especificações do fabricante. Então vejam só, né, há necessidade de toda hora, todo momento, né, em determinados períodos, criar lá um checklist para verificar periodicamente esses equipamentos que fazem a conferência, né, os dispositivos isolantes e tudo mais, de materiais, ferramentas, equipamentos e tudo mais. Outro aspecto importante que a gente vê na próxima lâmina aí é a questão da comunicação, né? Então, o trabalhador que lida com alta tensão, né, eles todos devem ter equipamentos que permitam essa comunicação permanente com os demais membros que estão fazendo a intervenção, bem como com o centro de operação também, né? Há necessidade da gente ter essa comunicação. Por isso que a gente falou, inclusive naquela parte número 1 lá, da importância das vestimentas de trabalho que não interfiram também nesse processo de comunicação. Na próxima lâmina a gente vai falar de trabalhadores autorizados, né, que são esses que trabalham principalmente na alta tensão, certo? Na parte elétrica, a necessidade de ter autorização. Vejam só que a gente já tinha visto lá na parte 1, né, da NR10, todos aqueles aspectos relacionados a trabalhador capacitado, legalmente habilitado, qualificado, e agora aqui estamos com os autorizados de novo, né? Então o que diz a NR10 aqui no 10.8? Que a empresa tem que ter um sistema de identificação desses trabalhadores autorizados, dizendo até onde abrange essa autorização. Ou seja, se eu tenho José lá, por exemplo, que trabalha com, energia elétrica de baixa e média tensão, eu vou ter que colocar isso na autorização dele. Se eu tenho João que trabalha com alta tensão, eu também vou colocar isso. Então, essa identificação é importante também dentro da empresa, e isso tem que estar no registro do empregado lá no RH, no recurso humano da empresa, né? Toda essa identificação. Também a norma diz da necessidade de se fazer exame de saúde compatível, né, com as atividades. Então, o trabalhador, por exemplo, que lida com energia elétrica de alta tensão em altura, em espaço confinado, em céu aberto, por exemplo, com questões de calor, frio, né, no sol, por exemplo, tudo isso há necessidade também de se verificar constantemente a condição de saúde desse trabalhador. E também devem receber treinamento específico sobre os riscos, por exemplo, decorrentes do emprego de energia elétrica, né, e as principais medidas de prevenção. Então, a importância está de todo esse cuidado com os trabalhadores autorizados. 10.8, a norma
NR10 vai falar sobre o treinamento de reciclagem. Tá? Esse treinamento de reciclagem ele deve ser bienal, ou seja, de 2 em 2 anos. Mas tem 3 situações que, se ocorrerem, ele deve acontecer antes desses 2 anos, né? Que é, por exemplo, a troca de função ou mudança de empresa. Se o trabalhador passou por uma troca de função ou mudança de empresa, vai ter que fazer essa reciclagem antes de ser bienal. Também quando há afastamento do trabalho ou inatividade por um período superior a 3 meses, ou ainda quando ocorrem modificações significativas dentro das instalações elétricas da empresa, troca de métodos, processos, organização do trabalho. Então vejam que a reciclagem bienal, ela pode ser, mas se houver essas situações 3 aí que eu indiquei, se deve antecipar esse treinamento. Também a reciclagem, tá? Ela tem carga horária e conteúdo não definido na NR10, porque ela deve atender às necessidades da situação que motivou esse treinamento de reciclagem. Então quem vai verificar essa necessidade, a quantas horas, se vai ser 2 horas, 8 horas, 12 horas, 20 horas, e o conteúdo programático necessário para aquele treinamento de reciclagem, é o profissional legalmente habilitado responsável pelas instalações elétricas da empresa. É ele que vai ver isso, dessa necessidade, e vai definir. Tá? Também há uma indicação aí da NR10 sobre o treinamento específico para os trabalhadores envolvidos em áreas classificadas. Áreas classificadas, como vocês sabem, são as áreas sujeitas à explosão, né, que tem potencial explosivo. Então, também lidar com a eletricidade nesses locais, há necessidade de se fazer um treinamento específico. Também, falando em reciclagem, né, as atividades desenvolvidas em zona livre, na vizinhança da zona controlada, aí vocês vão lembrar daquele mapinha que eu passei aí, né? Devem ser instruídos formalmente com conhecimentos que permitam identificar e avaliar seus possíveis riscos e adotar precauções cabíveis. Muitas vezes tem gente circulando próximo a essa zona controlada, né? E é necessário realmente que, mesmo que estejam na zona livre, né, esse pessoal tenha conhecimento do potencial de perigo que tem a energia elétrica. Proteção contra incêndio e explosão. Né? As áreas onde houver instalações de equipamentos elétricos devem ser dotadas de proteção contra incêndio e explosão. Isso é uma coisa que também preocupa, né? E por isso a NR10 trouxe aí a necessidade de que as pessoas que lidam, né, com isso tenham à disposição esses equipamentos portáteis, né, as mangueiras e tudo mais, em locais, né, que possa daqui a pouco ocorrer incêndio ou explosão. Ainda na NR10, aí 10.9, materiais, peças, dispositivos e equipamentos para ambientes com atmosferas potencialmente explosivas, né, que é aquilo que eu falei das áreas classificadas, devem ser avaliados quanto à sua conformidade no Inmetro, justamente porque a gente tenha confiança nesses materiais, nessas peças, nesse dispositivo. Então, é necessário digamos assim, uma validação do Inmetro nesses equipamentos. Os processos suscetíveis a gerar energia estática também, né, eletricidade estática, desculpa, né, também tem que ter proteção específica e devem ser estudados de forma diferenciada. 10.10 vai falar de sinalização de segurança, que também é importante. Então, nas instalações, serviço e eletricidade, se adota a sinalização adequada de segurança de acordo com a NR26. Vejam as plaquinhas aí, até coloquei alguns modelos, né, que devem ser também colocados para justamente chamar a atenção dos trabalhadores ou daqueles que muitas vezes estão próximos a essas áreas, né, e que saibam que ali naquele local há risco de morte, há alta tensão, choque elétrico e tudo mais. Então é muito importante, né, não é coisa superficial, não, é muito importante a sinalização de segurança para as questões de energia elétrica também. 10.11 vai falar de procedimentos de trabalho, tá? Ou seja, são a necessidade de se fazer planejamento e se fazer os serviços, né, em conformidade com procedimentos específicos. Então, as empresas devem, né, ao longo do tempo, desenvolver esses procedimentos de forma que se padronize a forma como os trabalhadores vão lidar em cada situação. Tá? E eles devem, como a gente já falou anteriormente, ser precedidos de ordem de serviço aprovada por um trabalhador autorizado, né, contendo data, o tipo de trabalho, o local, quer dizer, tem que ter documentação a respeito dessas atividades.
Na próxima lâmina a gente vai ver que toda a equipe deve ter um de seus trabalhadores indicado e em condições de exercer a supervisão e condução dos trabalhos. Nenhum trabalho, vejam só, vou repetir, nenhum trabalho realizado em instalações elétricas, tá, deve ser feito sem que haja alguém supervisionando, sem que haja alguém responsável. Essa pessoa que vai, digamos assim, fazer a frente de como é que o serviço deve ser desenvolvido, tá? Então, já na sequência aí, né, antes de iniciar trabalhos em equipe, e os seus membros, em conjunto com o responsável, né, devem realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar as atividades. É aquilo que a gente já tinha comentado anteriormente. Muito bem. Sobre a alternância de atividades, deve se considerar uma análise de risco das tarefas e a competência dos trabalhadores. Vejam só o que diz esse item 10.11 aí, né, de procedimentos de trabalho. Se eu planejo o trabalho e daqui a pouco, quando eu chego lá, eu vejo que aquele planejamento está um pouco diferente daquilo que eu vou fazer, tá? Essa alternância que a gente diz, né, alternância seria modificação de alguma coisa, deve ser levada em conta a análise de risco. Eu não posso daqui a pouco mudar tudo o que eu planejei na reunião e agora fazer diferente aqui na realidade. Se eu for fazer esse tipo de coisa, eu primeiro tenho que analisar os riscos e a competência dos meus trabalhadores que estão ali. Será que eles são competentes para fazer aquela situação que eu encontrei naquele momento ali? Então isso eu tenho que avaliar também. Então é responsabilidade também da empresa e, claro, do profissional legalmente habilitado nesse sentido. O 10.12 vai falar das situações de emergência. Tá? As ações de emergência que envolvam as instalações ou serviços com eletricidade devem constar do plano de emergência da empresa. Então, a empresa que lida, né, com energia elétrica, com serviço em eletricidade, ela tem que ter um plano de emergência, tá? Porque se acontecer alguma coisa, ela tem que ter uma maneira de resguardar a saúde e a integridade física dos trabalhadores. É necessário que se tenha um plano de emergência. Se essa empresa não tiver, certamente ela vai sofrer a autuação do Ministério do Trabalho em qualquer auditoria que seja feita. É necessário ser feito esse tipo de trabalho. Também, né, os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate e prestar primeiros socorros acidentados. Vejam que, inclusive, isso é conteúdo do próprio treinamento que a gente vai encontrar lá na NR10, né, no anexo 2, que fala dos treinamentos do curso básico e curso complementar. Tá? Inclusive, ele tem que ter essa, né, capacidade, né, de estar prestando esses primeiros socorros acidentados. Em situação de emergência, esses trabalhos também, trabalhadores autorizados devem estar aptos também a manusear e operar equipamentos de prevenção e combate a incêndio existentes nas instalações elétricas. Tá? Então, faz parte também daquele conteúdo dos treinamentos da NR10. 10.13 vai falar das responsabilidades, isso é importante também. Né? As responsabilidades quanto ao cumprimento dessa norma, né, elas são solidárias aos contratantes e contratados. Bom, isso é uma coisa que cada vez mais tem sido enfatizada, né, pelas autoridades de segurança do trabalho e pelos profissionais de segurança do trabalho que realmente são responsáveis. Não adianta, né, eu querer contratar um terceiro e achar que a minha responsabilidade se exime naquele momento, ou que daqui a pouco, se um acidente acontecer, é com um terceiro, não estou envolvido, nada disso, né? Toda a responsabilidade é solidária nesse sentido. Então, o que diz ainda é de responsabilidade dos contratantes manter os trabalhadores informados sobre os riscos. Ah, eu vou contratar um terceiro porque o cara nem imagina que risco que tem ali, né? Eu não, eu sou obrigado, enquanto contratante, né, a informar tudo isso para os terceirizados e instruir eles quanto aos procedimentos e medidas de controle contra os riscos, tá? Principalmente nessa atividade elétrica. Na próxima lâmina a gente vê que cabe à empresa, na ocorrência de acidente de trabalho envolvendo instalações e serviços com eletricidade, propor e adotar medidas preventivas e corretivas, ou seja, se deve fazer, né, um aprofundamento dessas investigações em caso de acidente, né, e realmente tomar medidas para que eles não se repitam mais. Ainda na sequência, cabe aos trabalhadores zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas, né? Aí falando da questão do trabalhador em si, responsabilizar-se junto com a empresa pelo cumprimento das disposições regulamentares, né? Comunicar de imediato ao responsável pela execução do serviço as situações que considerar de risco. Então isso também o trabalhador tem responsabilidades, né? Não só a empresa.
Por fim, nós temos as disposições finais, né, onde diz que os trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa. Esse é um item bastante importante e significativo dessas atividades com eletricidade. Então, há a possibilidade, sim, do trabalhador interromper sua atividade e exercer esse direito de recusa, né? Se eu acho que realmente as evidências me mostram que eu corro um risco muito grave e iminente, né, para a minha saúde, eu posso comunicar ao meu superior hierárquico dizendo que eu não vou fazer o trabalho que está previsto, né? E claro, vou ter que dar explicações e tudo mais, mas eu tenho direito de recusa, né? Tá? Eu posso me negar, sem qualquer tipo de ônus posterior, né? Com demissão e tudo mais, advertência, tá? Eu posso me recusar realmente quando eu vejo que esse risco é grave e iminente. Por fim, as empresas devem promover ações de controle de riscos originados por outrem, ou seja, por outras empresas contratadas e tudo mais, né, em suas instalações elétricas, e oferecer de imediato, quando cabível, denúncia aos órgãos competentes. O que está dizendo aí, né? Que a empresa que contrata alguém e que consegue perceber que essa empresa contratada é uma empresa irresponsável, não toma cuidado com relação aos seus trabalhadores e tudo mais, não possui nem treinamento, eu posso inclusive denunciar essa empresa e devo denunciar, posso não, eu devo, né, denunciar, né, para o Ministério do Trabalho em relação a, de repente, autuar essa empresa. Tá ok? Na próxima lâmina é só uma figura muito emblemática que eu trago aí, né, onde mostra um trabalhador, por exemplo, numa subestação, fazendo um aterramento aí antes de iniciar as atividades. Está fazendo um aterramento com aquele sisteminha que está ali, né, da altura da cintura dele para baixo, vai fazer algum tipo de atividade e inicia pelo aterramento. Na próxima figura, um acidente de trabalho. Aí, por exemplo, né, o poste que não estava bem fixado, né, bem plantado ali, infelizmente o trabalhador caiu, né, junto com o poste, a escada está aí mostrando, né, e já está lá o pessoal preocupado e realmente vendo o que aconteceu. Já temos até uma ambulância do SAMU próximo ali, e veja que realmente são atividades que requerem muito cuidado, né, e muita prevenção. Na próxima lâmina a gente mostra aí o exemplo de um trabalho em proximidade, né, um trabalho em proximidade com a linha viva. E aí você veja que todos os cuidados relacionados inclusive ao isolamento, né, dos 3 polos ali, né, com os trabalhadores fazendo algumas alterações, algumas atividades ali. Depois mais uma atividade em linha viva, agora no poste, trabalho em altura aí, né, com o cesto aéreo e também com todas as proteções em laranja colocadas ali, e o cesto inclusive, né, protegido, o cesto isolado. Todo o trabalhador então com todos os EPIs, né, mangas, luvas de borracha, capacete apropriado, óculos de proteção contra radiações, tá? Na próxima lâmina ainda um trabalho à distância também em subestação, pessoal aí, né, com vara de manobra, tá? Com o andaime isolado também, né, fazendo um trabalho aí em subestação, tá certo? Muito bem. Essa então era a NR10, norma regulamentadora, né, que trabalha com instalações elétricas e serviços em eletricidade e que eu trago para vocês aqui como uma forma de videoaula para conseguirem absorver esse conhecimento. Um grande abraço e até a próxima!